Ok, o mundo está em decadência, a gente está vivendo um momento crítico, isso é fato, tem muitas coisas horríveis acontecendo, como guerras, um monte de catástrofes ambientais, um calor horrível, chuva. Vai cair o delúvio! E o vício em redes sociais, o que quando eu falo assim parece algo bobo em relação aos outros, mas na verdade é um problema grande que vai criar pessoas doentes no futuro, inclusive já tá criando, porque a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo na internet consumindo conteúdos fúteis, seja tipo no Instagram, no Twitter, no YouTube, mas tipo assim, não que tenha problema consumir conteúdos fúteis na verdade, e é claro que tem muita coisa que agrega bastante e muita gente vê isso também, mas o problema é que tá todo mundo viciado de qualquer forma. Inclusive tem até uma pesquisa que eu não tenho certeza da veracidade dela, mas nela fala que cerca de 70% dos jovens hoje em dia querem ser influencers quando crescer. E eu fico pensando, o que vai ser isso no futuro? Se meu neto tiver alguma doença e for parar no hospital, não vai ter nenhum médico pra atender, vai ter só TikTokers. E TikTokers não sabem curar doenças. Inclusive, muitas pessoas na internet têm falado bastante sobre isso e ajudando quem sofre com esses problemas, porque tá se criando muita depressão e ansiedade por conta de tudo isso, de todo esse vício. As pessoas procrastinam em tudo que querem fazer. Inclusive, eu mesmo demorei muito tempo pra fazer esse vídeo, justamente porque sempre que eu ia fazer, eu acabava indo jogar um jogo, abria o YouTube, aí eu via o Instagram, aí depois eu via o Twitter, aí eu recebia alguma mensagem, enfim, aí eu já tava completamente desfocado, só consumindo igual um hamster. Legal. E o que é exatamente o que eles querem. Como é que é? Basicamente, empresas grandes lucram com as propagandas que tu assiste nas redes sociais. E quanto mais tempo tu passa assistindo redes sociais, mais propagandas tu assiste, gerando mais e mais dinheiro pra eles. E eles sabem exatamente a fórmula pra conseguir te viciar. Eles sabem exatamente tudo o que fazer. Por isso eles colocam notificações, por exemplo, pra ficar o tempo todo lembrando de ir lá e consumir. Eles com certeza têm psiquiatras profissionais pra saber como deixar uma pessoa viciada. E eles conseguiram. Eles realmente conseguiram deixar todo mundo viciado. Hoje em dia todo mundo tá viciado. A gente não consegue ter atenção pra nada. Tem gente hoje em dia que não gosta literalmente de assistir filme porque acha muito demorado, muito chato. E isso me faz pensar, será que a gente vai só simplesmente ficar todo mundo viciado e todo mundo vai ficar com depressão e morrer e alguma coisa muito horrível vai acontecer e tudo vai acabar? Ou se a gente vai simplesmente desevoluir e virar macaco de novo? Todo mundo vai esquecer de tudo, ou vai chegar em algum momento muito crítico da sociedade que a gente vai ter que destruir a tecnologia completamente. Ou talvez todo mundo perceba o erro que tá cometendo e aí todo mundo vai começar a mudar os hábitos, começar a se alimentar, a se exercitar bem. Mas algo que eu queria citar do futuro da humanidade em relação a esse mundo moderno aí, é uma visão que eu tive recentemente vendo algumas coisas que é basicamente o seguinte. Em outubro de 2010, ia pro ar uma reportagem de um homem que supostamente tinha tido contato com um suposto alienígena. Inclusive, ele tinha supostamente poderes paranormais. E nessa reportagem ele dialogava com esse ser de outro mundo que falou muitas coisas absurdas e inverdades. As 49 raças decidiram para todos vocês, chega no nível 9 de proficiências. Todos estão ouvindo, entendendo, Bru? Sim. Mas a frase que mais viralizou dele foi apenas que busquem conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. E rapidamente o ET Bilu foi conhecido na internet inteira, virou motivo de chacota, E inclusive foi esse o motivo de eu ter a ideia desse vídeo, porque essa frase ficou ecoando na minha mente quando eu vi esse vídeo há um tempo atrás. E eu fiquei pensando, será que a única coisa que a gente precisa ouvir como sociedade, como uma humanidade, é busquem conhecimento? Será que esse vai ser o estopim pra gente ter um futuro próspero? Não sei. Enfim, eu não sei se o ET Bilu tava certo com isso, talvez eu tenha pensado demais, mas na verdade eu acho que ele tá certo sim, porque a gente precisa buscar conhecimento, é algo claro, mas como que a gente pode fazer isso?
E bom, a procrastinação é uma dessas consequências desse mundo moderno, super estimulado, cheio de mamilos loucos e malucos. E eu tenho certeza que tu já alguma vez procrastinou, ou talvez procrastine constantemente, e talvez esteja procrastinando agora, vendo esse vídeo, quando poderia estar fazendo algo. No caso, era pra tu estar fazendo algo, mas espera ver esse vídeo até o final. Porque procrastinando menos, a gente consegue, ao invés de só iniciar uma tarefa, terminar ela, como eu, por exemplo, faço isso sempre, de começar, sei lá, ler um livro e parar no meio e ir fazer outra coisa e depois nunca mais ler o livro de novo. E eu vou dar um exemplo aqui de algo que pode acontecer, e deve ter acontecido com muitos já, de, sei lá, me deu vontade de estudar programação. Eu quero muito estudar programação pra fazer, sei lá, um site, um jogo, e eu sei que se eu continuar com isso, eu posso ter um emprego muito bom, eu posso prosperar na vida, enfim. Só que eu vou lá, começo a estudar programação e eu acho aquilo muito chato, muito desinteressante, e o Free Fire no meu celular parece ser muito mais interessante. Então eu vou lá, pego o meu celular, abro o Garena Free Fire e começo a jogar. E nesse exato momento eu acabei de criar uma linha alternativa na minha vida que, ao invés de me levar pra isso, me levou pra isso. Então, uma forma muito boa de começar a procrastinar menos é eliminar as distrações. Sempre que tu for fazer algo como, por exemplo, estudar programação. Só um exemplo. Tu pega o teu celular e desliga o celular, fecha a porta, tira tudo que pode te desfocar, fecha todas as abas que estão abertas e foca só naquilo. E lembra que tu não tá perdendo nada. Tenta imaginar que não tem coisas incríveis acontecendo e tu não tá lá pra ver. Só uma correção aqui rápida pra ficar mais claro o que eu tô tentando dizer. Na verdade, o tempo inteiro tem coisas incríveis acontecendo no mundo e tu não tá lá pra ver. Pois é, e por causa disso, tu vai ficar aí triste, chorando nessa cama, só porque tu não tá lá com eles, com os caras legais que estão se divertindo? Não, tu vai se levantar, sentar nessa cadeira, pegar papel e caneta e anotar tudo que o Eric Zotti tá falando. Tô brincando, vai estudar, trabalhar, enfim, o processo dos guri sagaz, tá ligado? Pra muita gente, inclusive, pode parecer bem óbvio o que eu tô falando, mas dá um desconto aí, né? Eu tô falando o que eu sei, o que eu acho que eu sei, é nóis. Foca no que é importante, isso faz total diferença. E inclusive ajuda a gente a ser menos ansioso, porque muitos momentos eu já me peguei sem ter nada pra fazer e ao invés de só ficar no tédio, que eu já vou explicar porque que é muito importante, eu ia e começava a abrir vários aplicativos diferentes, aí vi um vídeo, e nesses momentos de tédio, que tu não tem nada pra fazer, a pior coisa é ir atrás de estímulos fáceis, porque o tédio é muito importante, inclusive se eu não me engano é a maior fonte de criatividade, é o tédio. A gente precisa de, se eu não me engano, pelo menos uns 20 ou 30 minutos de ficar sem fazer nada. Inclusive, justamente aqueles momentos que a gente tem uma ideia muito boa é ou quando a gente tá tomando banho, porque justamente a gente não tá focando, prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, a gente só tá relaxado, então plim, vem uma ideia boa. Ou quando tu tá dormindo, porque tu tem que ficar literalmente fingindo que tu tá dormindo pra dormir e fica ali parado. No tédio, querendo ou não. E aí, tu começa a lembrar de um monte de coisa aí, tua mente parece que funciona mais. Outra coisa importante também é viver do seu jeito. O cachorrinho. Uma coisa que eu percebi no vídeo lá da HQ do PC Gamer, inclusive, muito obrigado, muita gente viu aquele vídeo, muita gente curtiu, eu fiquei muito feliz. E um fato interessante é que muitas pessoas eram novas, né, muitas crianças viram aquele vídeo, então eu acho que talvez eu possa, sei lá, agregar um pouco de conhecimento. Na real, eu não sou o dono da verdade, eu não sei o que eu tô falando, mas uma coisa é, muitas vezes a gente fica vendo vidas de outros e vendo os outros e se comparando e querendo ser igual, querendo ter uma vida super incrível, e na real o bagulho é que não tem um padrão de vida específico. Na real até pode ter, mas tu não precisa seguir se tu quiser. O importante é tu focar no que tu gosta. Gaste tempo com coisas que tu gosta e que tu acha que são boas. O que eu quero dizer é que tu não precisa ser um milionário com 12 anos de idade igual os empreendedores de 12 anos de idade. Faz o que tu ama, cria coisas, isso é muito bom. Por mais que isso talvez não te leve a lugar nenhum na vida, tu vai estar fazendo o que tu gosta e vai valer a pena no futuro. E qualquer coisa que tu faz muito, que tu pratica muito, vai fazer tu se aperfeiçoar naquilo. Então, se tu for muito bom em algo, tu pode usar aquilo pra como tu bem entender. Enfim, talvez nem faça sentido tudo que eu falei, eu só quis fazer esse vídeo. Vão ter muitos outros vídeos aí. Talvez eu tenha feito esse vídeo pra testar um estilo novo de vídeo e de edição.